Bom dia, a paz do Senhor. O meu nome é Renata de Lara Caruso. Eu sou pastora da Assembleia de Deus do Bom Retiro aqui em Jabuticabal. Sou casada com o pastor Edilson Caruso. Nós temos 2 filhos, o Jeremias e a Radassa. Eu gostaria de deixar com vocês uma mensagem para que possa tocar o seu coração. A mensagem que eu quero deixar para você está no livro de Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto de Isaías é muito profundo e nos deixa um ensinamento, algo que Deus falou muito ao meu coração e eu quero deixar com você. Hoje nós ouvimos muito as pessoas dizerem ponto de vista, aquilo que eu acho, aquilo que você acha, aquilo que fulano acha, que ciclano acha. Enfim, em determinados assuntos existem muitos pontos de vista, existem muitas filosofias, teorias, coisas que achamos que é certo, que não é certo, enfim. Talvez em determinado assunto, aquilo que para mim seja certo, para você não. Às vezes eu tenho uma opinião em um determinado assunto que não é a sua opinião, você tem outra opinião. O pensamento do pai é diferente do pensamento do filho, porque o pai já teve uma experiência, ele já viveu muitas coisas, e às vezes quando ele vai conversar com o filho em determinado assunto, o pai tem um ponto de vista e o filho tem outro ponto de vista. Vemos também numa pessoa adulta, de um jovem, o adulto ele vai querer questionar o jovem em alguma situação, o jovem tem outro ponto de vista. O chefe tem um ponto de vista, o empregado tem outro ponto de vista. Enfim, em muitos assuntos nós sempre vamos ver isso. 2 opiniões. A minha opinião, a sua opinião, a sua opinião. Aquilo que eu acho, aquilo que você acha. Mas o que eu quero deixar para você, algo que tocou profundamente o meu coração nessa semana, é este versículo, esses 2 versículos que acabamos de ler. No versículo 8 do capítulo 55 de Isaías, que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O que eu quero deixar bem assim claro, a Bíblia deixa claro, não eu, a Bíblia diz que existe um ponto de vista, existe uma palavra, existe uma teoria, que essa a gente não pode ir contra. Você pode questionar comigo, você pode duvidar de mim, você pode ter o seu ponto de vista em relação a alguma situação que é diferente da minha. Mas em relação a Deus, às coisas de Deus, ao pensamento de Deus, existe só um caminho, só um pensamento. É o pensamento que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito. E isso, mesmo que a gente tenha as nossas filosofias, teorias, não vai mudar o pensamento de Deus. O pensamento de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus, ele não tem como mudar o pensamento de Deus. Aquilo que Deus tem para escrever ou está escrevendo na minha história, na sua história. É um conflito inevitável que um dia eu e você, alguns já chegaram, né? Na minha vontade, a vontade de Deus. Eu tenho a minha vontade. Às vezes você tem uma vontade, mas ouvindo a voz de Deus, buscando a palavra de Deus, você sabe que aquela vontade é sua, mas não é de Deus. E aí a gente entra num conflito. Porque a gente sabe que
O pensamento de Deus é o melhor pensamento para nós. A vontade de Deus é a melhor vontade para nós. Os planos de Deus é o melhor plano para as nossas vidas. Porque Ele nos fez. Ele é o nosso Criador. Ele sabe do que nós precisamos. Nós não sabemos, nós achamos. Tudo que nós fazemos, nós achamos que sabemos. E é um conflito inevitável. Mas o que precisa acontecer na minha vida e na sua vida? É nós repelirmos o nosso pensamento e crer e escolher no pensamento de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Por quê? Porque só assim nós vamos alcançar a vitória. Só assim nós vamos ter e alcançar a felicidade que nós tanto buscamos. Não porque talvez eu tenha tudo materialmente falando, não. Você ter materialmente falando tudo não traz felicidade. O que traz felicidade é uma vida plena na presença de Deus. É uma vida completa na presença de Deus. Uma vida em santidade. Porque quando o homem está fora do plano de Deus, ele nunca está satisfeito com nada. Porque ele ainda não foi completo pela presença de Deus. A única coisa que completa o homem é aquele que o fez, é aquele que o criou. É o próprio Deus, é a presença de Deus na vida do homem. Isso que vai completar o homem. Independente se ele tem ou não tem alguma coisa, a presença de Deus é tudo na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos pensar nesse texto. O pensamento de Deus para nós, o projeto de Deus para nós, o plano de Deus para nós é o caminho de verdade, é um caminho de vida. É um caminho de felicidade. E é esse pensamento que nós temos que buscar. É o pensamento de Deus. Deixar os nossos pensamentos. Parar de achar que a gente sabe. Né? E deixar Deus nos guiar. Deixar Deus dar a última palavra na nossa vida. Se você tem um pensamento de Deus, ou se ainda não tem, a partir de hoje, se você quer falar para mim, pastora, eu quero esse pensamento de Deus. Eu quero buscar isso para a minha vida. Desculpa. Se você tem o pensamento de Deus, você pode começar a sonhar. Você pode começar a buscar, a correr atrás dos seus sonhos. A palavra do Senhor diz em Salmos, acho que 37:4, que diz que quando eu me deleito no Senhor, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Quando nós estamos na presença de Deus, ali unidos com o Senhor, é algo que como automático. Aquilo que eu vou pensar é algo que é Deus que coloca. Deus está em mim. Então automaticamente eu vou pensar o pensamento de Deus. Eu vou pensar os planos de Deus para mim. E aí Deus vai começar a abrir as portas. Deus vai nos dar sabedoria, paciência, inteligência para buscarmos esse caminho. E as portas vão se abrir, porque Deus olha e sonda o nosso coração e Ele sabe que o que nós estamos buscando é para a glória do Senhor. É para mostrar a presença do Senhor em nós. E essa presença de Deus em nós vai dar glórias ao Senhor. É isso que nós queremos, é isso que eu busco, é isso que eu ensino para as pessoas. Espero que nós possamos buscar o pensamento de Deus para que nós possamos começar a sonhar. Quando você olha lá em Gênesis capítulo 12, na chamada de Deus a Abraão. Quando Deus chamou a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Pensa comigo. Uma pessoa hoje com 75 anos, o que ela está pensando? Hoje, você que está me ouvindo hoje, talvez você tenha 72, 70... Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 73 anos. O que minha mãe está pensando hoje? Puxa vida, o que eu deixei para os meus filhos, né? O que eu plantei? Olha para trás e vê os netos e vê... Eu estou falando no caso da minha mãe, né? O que ela plantou, o que ela fez, está refletindo da vida dela o que ela fez. Ou o que ela deixou de fazer. Na vida de Abraão. Abraão, ele estava pensando e refletindo na sua morte.
Já estava pensando na sua morte. Hoje uma pessoa com 75 anos já está pensando, puxa vida, né? Meu tempo está acabando aqui. Mas o que eu quero dizer e deixar para você é o seguinte. Uma pessoa com 75 anos é uma idade, como posso dizer, menos indicada para um novo começo. Para um começo, não é? Mas quando Deus chama Abraão, ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. E ali eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as nações da terra. As pessoas serão abençoadas através de você. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Com 75 anos, Deus chama Abraão para um novo começo. E Abraão, a partir dali, ele começou a pensar os pensamentos de Deus. Ele começou a sonhar com os planos de Deus para a vida dele. E ali ele mudou a perspectiva. Se ele estava pensando na morte, se ele estava já ali quietinho no cantinho dele, só esperando a morte chegar, Deus levantou a vida de Abraão. E eu quero dizer para você, meu querido, meu irmão, minha irmã que está assistindo este vídeo neste momento. Se você começar a pensar os pensamentos de Deus, você vai começar a ter uma outra perspectiva de vida. Um outro pensamento. E é esse pensamento que te ajuda a sonhar, a batalhar, a levantar, a andar, a correr, a buscar. Porque a vitória, querido, ela só chega para quem vai atrás, para quem busca. Para quem busca essa vitória. Busque a vitória de Deus. Busque o pensamento de Deus. Sonhe. Sonhe agora. Sonhe já. Comece com essa visão, com essa perspectiva diferente na sua vida. A partir de hoje, levanta, irmão. Levanta, irmã. Não tem mais tempo, Jesus está voltando. Vamos aí trabalhar para o reino de Deus. Vamos ganhar almas. Pessoas que estão indo para o inferno. Precisando de você, precisando ouvir uma palavra sua. E às vezes até mesmo você que está me ouvindo, que está sem perspectiva, que acha que, puxa vida, não tem mais nada para mim, tudo acabou. Talvez por frustrações, por coisas que aconteceram no passado. Deixa, querido. O que passou, passou. Deus, Ele muda todas as coisas. Quando o Senhor entra, tudo se faz novo. E eu quero que você comece a viver a partir de hoje o novo de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Comece a sonhar e pensar o pensamento de Deus para que você tenha uma outra perspectiva de vida. Para que você se levante e realmente, como diz a palavra de Deus, você possa ser um vencedor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Numa próxima mensagem nós vamos continuar esse texto, esse pensamento de Deus, o que esse texto nos ensina. Eu queria deixar essa mensagem com você que Deus tocou no meu coração. Que você seja abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.